Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez nos reencontramos nessa casa de caridade e oração para falarmos sobre os temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da lógica, da inteligência que a doutrina espírita nos oferece. Então vamos assim, bondosos irmãos, elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, o nosso Divino Mestre do Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais essa bênção, pela felicidade de nos reencontrarmos, elevando os nossos pensamentos, abrimos os nossos corações e dizemos confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Sempre quando nós falamos de Deus, o que nós fazemos, falamos sobre Jesus, existem algumas imagens que às vezes não saem das nossas mentes. E as passagens do Evangelho, segundo o Espiritismo, extremamente claras para todos nós, faz com que aos poucos nós vamos memorizando, relembrando de tudo aquilo quanto Jesus passou, de tudo aquilo quanto nós já lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes outras informações através de revistas, através inclusive da própria Bíblia. Então, quando nós observamos, quando os fariseus perseguindo a Jesus, tentando incomodá-lo, dizendo que ele havia destruído a lei. E qual seria essa lei? Ora, seriam aquelas leis que Moisés recebeu no Monte Horebe, na península do Monte Sinai. Mas, de acordo com a conveniência dos próprios fariseus, eles colocavam que Jesus havia vindo destruir a lei. Mas Jesus não veio destruir a lei. Como ele mesmo nos diz: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas sim me esforçar para que tudo se cumpra, até um jota, um ponto, um tio. E desta maneira, os fariseus inconformados, dizendo a ele que estava quebrando as leis. Ora, evidentemente que Moisés, como um grande legislador, que legislou em torno de 600 leis, e essas leis tinham um cunho civil, tal qual essas leis que nós temos aqui no nosso país, elaboradas pelos nossos senadores, elaboradas pelos nossos deputados, e também nas assembleias legislativas de cada estado. Também esses políticos elaboram as leis às quais vivemos. E essas leis são adequadas ao momento em que nós nos encontramos no nosso país. À medida que nós evoluímos, nos tornamos melhores, que a sociedade entende que tem outras necessidades, as leis vão se modernizando, vão sendo elaboradas, condizentes com a situação em que nós estamos vivendo naquele momento. E então, os fariseus, incomodando-o, dizia que ele havia vindo destruir a lei, porque às vezes ele não lavava a mão para comer, às vezes ele trabalhava no sábado, e a lei mosaica dizia que não deveria se trabalhar no sábado. E também, numa parte da lei elaborada no Monte Sinai, quando todos, pelo terceiro mandamento, guardai o sábado para o santificares. Então, os judeus guardam o sábado. Mas Jesus compreendia que tudo aquilo que se passava era uma determinada hipocrisia. Porque se alguém tivesse uma ovelha enferma, eles não deixariam de cuidar daquela ovelha mesmo sendo no sábado.
Mas quando era Jesus que assim procedia, que curava as pessoas no sábado, ele era perseguido pelos fariseus, porque dizia-se que naquele dia não poderia realizar uma cura. E então Jesus ofereceu-lhes essa resposta. E assim as coisas foram passando, o tempo foram passando, porque de Moisés até Jesus tem aproximadamente 3.500 anos. Então há uma distância muito grande em que aquela sociedade extremamente belicosa, extremamente ignorante, tinha um entendimento bem diferente de tudo aquilo que eles já tinham conhecimento, mas o seu entendimento era muito diferente de tudo aquilo. Mas o mais importante para nós é rememorarmos neste momento aquilo que realmente era a lei que Jesus dizia que não estava destruindo. Vocês sabem qual é essa lei? Ora, quais foram as leis que Moisés recebeu no Monte Horebe, na península do Monte Sinai? Os 10 mandamentos? O decálogo? Então, são 10 mandamentos. E cada mandamento é um ponto dessa lei. Então, qual seria o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso oferece-nos uma oportunidade para nós compreendermos que a maneira com que nós conhecíamos Deus há anos atrás é bem diferente daquilo que a nossa sociedade mais esclarecida, menos ignorante, entende hoje. Então, os judeus tinham uma ideia de que Deus era um general que guiava os seus exércitos para que eles combatessem os seus vizinhos, os seus adversários. Ora, mas Deus não é Pai de todos? Nós somos espíritas. E aqueles que professam uma religião diferente, não são também nossos irmãos? Que têm ideias diferentes das nossas, que acreditam diferente de nós, mas sabemos hoje que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E esse Pai é o nosso Pai Celestial, que nós chamamos de Deus. E desta forma, nós compreendemos que todos somos irmãos, mas os judeus entendiam que aqueles que não acreditavam como eles acreditavam, então não seriam seus irmãos, eram seus adversários, eram seus inimigos, e que Deus, como um general de um exército extremamente potente para a época, ajudaria com que eles destruíssem os seus inimigos. Porque Deus se posicionaria a favor de determinados filhos em detrimento de outros, porque Deus sabe que todos nós somos seus filhos, indiferente da maneira que nós acreditamos, indiferente da fé que nós professamos, indiferente da casa religiosa que nós frequentamos, indiferente se nós somos homens, se nós somos mulheres, se nós somos pretos, se nós somos brancos, se nós somos altos ou se somos baixos, grandes, gordos. Então, para Deus, a única coisa que é importante é que nós somos seus filhos e que façamos a sua vontade. Então, dessa maneira, no primeiro mandamento da lei de Deus, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, permitindo-nos que num futuro não muito distante, nós pudéssemos acreditar de uma maneira diferente, não da maneira que os judeus vinham. Ora, os judeus até acreditavam em anjos, mas não sabiam que eles poderiam se melhorarem, também se tornarem anjos. Porém, o que eles mais se interessavam era por aquilo que eles pudessem ver, por aquilo que eles pudessem apalpar e sentir. Não imaginava que um dia seriam anjos,
porque todos nós um dia seremos anjos. Não sabemos o quanto tempo levaremos para que isso aconteça, mas um dia nós chegaremos a sermos anjos. E desta forma, os judeus não entendiam que aqueles seus vizinhos, aqueles que estavam guerreando constantemente com eles, também fossem os seus irmãos, mesmo acreditando em Deus de uma maneira diferente, e mesmo que fossem ateus, e mesmo que acreditassem em deuses idólatras. É bem verdade que aqueles que acreditam e que são idólatras mostram-nos permanentemente, nos oferecendo o entendimento que eles se encontram alguns passos atrasados em relação àqueles que acreditam no Deus vivo, no Deus único, no Deus verdadeiro, no Pai Celestial. Então, permitiu-nos um entendimento, permitiu-nos uma evolução. E nessa evolução e nesse entendimento, hoje nós compreendemos que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é o Pai de todas as raças, e que Deus não tem filhos apenas num planeta, mas em todo o universo, porque somos seres de luz, somos seres do infinito. Não importa o corpo em que o Espírito habita, mas sim a compreensão que somos filhos de Deus e façamos parte de uma luz, e que essa luz é o infinito. E então, tudo aquilo que os profetas disseram, que Jesus cumpriu. Tudo aquilo que Moisés determinou no seu decálogo, Jesus cumpriu por completo. Porque se existe alguém que é obediente, ou que foi obediente enquanto esteve na matéria física, aqui no nosso orbe, esse ser extremamente evoluído, modelo e guia da humanidade, mostrou-nos os melhores exemplos de obediência em relação às leis celestiais, que nós temos dificuldade para cumpri-las até hoje. Então, Jesus não veio destruir a lei e nem os profetas, mas sim lhes dar cumprimento como fez, obedecendo todas as leis, fazendo em todos os momentos da sua existência, enquanto esteve conosco no planeta, fisicamente falando, porque na verdade em espírito ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Desta forma, proporcionando-nos um entendimento de que somos todos filhos do mesmo Pai, que todos somos irmãos, indiferente das desavenças que temos uns para com os outros, porque se todos são filhos do mesmo Pai, não é necessário que as pessoas se entendam, se harmonizem, se tenham afinidade uns para com os outros, mas que são todos filhos do mesmo Pai. Quem tem uma família numerosa aqui? De mais de 4, mais de 5? Número 13 e 14. Então, numa família que um pai tem 5, 6 filhos, é natural que haja uma diferença de compreensão, de entendimento e de afinidade entre eles. Assim acontece conosco também. Dizem-nos os bondosos guias da codificação espírita que os nossos irmãos que habitam o planeta Júpiter são mais adiantados que nós que habitamos o planeta Terra. Ora, também são nossos irmãos. É como se nós tivéssemos um irmão no pré-primário e um outro terminando sua tese de doutorado. Mas são todos irmãos. Mesmo aqueles que se encontram em planetas mais atrasados que a Terra, também são os nossos irmãos. E desta forma, aos poucos, nós vamos rememorizar o decálogo para que tenhamos condições de compreendermos melhor e não esquecermos de tudo quanto Jesus nos ensinou. Porque quando nós falamos de tudo quanto Jesus nos ensinou, não importa para nós se foi através dele. Não importa para nós se foi através de Sócrates. Não importa para nós se foi através de Moisés, porque todos aqueles que estiveram fisicamente no planeta Terra eram enviados pelo Mestre amado para que pudéssemos conviver com outras inteligências e para que fôssemos ao mesmo tempo
preparados para recebermos a sua mensagem de amor e de fraternidade que nós conhecemos hoje. E mesmo assim, como se não nos bastasse, ele ainda envia-nos o Consolador prometido através da doutrina espírita, para que não esquecêssemos em momento algum de tudo quanto ele havia nos ensinado, e também outras coisas como as leis naturais. Então, nós, recordando o decálogo que Moisés recebeu no Monte Horebe, na península do Monte Sinai, nós falamos o primeiro mandamento desta lei. E qual seria o segundo? Não chamar seu santo nome em vão. Desta maneira, com estas frases, nós percebemos que precisamos de mais respeito com aquilo que é sagrado para nós. Nós precisamos compreendermos que existe alguma coisa bem mais elevada do que nós. E para que não percebamos que há alguma coisa, uma inteligência, um amor, um sentimento extremamente elevado, é porque talvez o nosso orgulho não nos permita ainda percebermos que nós observamos inteligências, sentimentos bem diferentes e bem mais elevados do que o nosso. Porque para que não pudéssemos perceber isso, é porque nós nos encontraríamos envolvidos até o pescoço pelo nosso orgulho. Ora, esse nosso orgulho não nos permitiria percebermos essas inteligências, esses sentimentos, essa luz magnífica que nos envolve, e que somos parte dessa luz, mas ainda o nosso brilho ainda se encontra levemente opaco ainda, para que nós tenhamos condições de visualizarmos com os olhos do espírito, da alma e com os olhos da matéria física, que existe no nosso entorno um brilho e que nós não percebemos sempre, porque estamos envolvidos, atolados numa imensidade de orgulho que não somos capazes de avaliar. Então nós precisamos de mais respeito com aquilo que é sagrado para nós. Deixarmos de frequentarmos determinados ambientes, fazendo gracinhas, fazendo piadinhas, de tanta coisa linda, maravilhosa, benéfica para nós, e que merece de nós o mais profundo respeito, que os nossos sentimentos modificados compreendem que existe um amor, uma inteligência, um sentimento, e que esse amor, esse sentimento extremamente elevado merece de nós não somente a nossa atenção, mas também o nosso profundo respeito em relação a tudo isso. E que nós nos encontramos, quando nós nos encontramos em vigilância, nós percebemos tudo isso, mas às vezes, no momento às vezes menos feliz da nossa parte, fazendo piadinha, tomando uma bebida, alguma coisa semelhante, nós ainda agravamos essa consciência infinita, universal, que nos leva num direcionamento extremamente elevado, que nós chamamos de Deus, o nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade, e que Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, ofereceu-nos toda a confiança e todo o respeito, e ensinou-nos a respeitar também aquele que é o ser máximo, a inteligência máxima, suprema, onipresente, onisciente, que nós às vezes não fazemos e nem temos uma noção de fazermos uma imagem mental sobre tudo isso. E pelo que nós sabemos, não houve ainda alguém que pudesse estar com Deus face a face, nem tampouco com Jesus. Mas certamente o entendimento evoluído de Jesus é evidentemente que ele sabe o que verdadeiramente é Deus. E que nós ficamos aqui batendo cabeça na expectativa de tentarmos rememorizar alguma coisa que nos possa dar uma imagem daquilo que é Deus.
Então nós imaginamos um velhotão de 45, menos de 50 anos, com a barba longa, cabelos grisalhos, barba grisalha, todo folgadão, comandando o universo de um trono. O que nós nos equivocamos em relação a isso. Evidentemente que se nós quisermos mentalizar um trono, não sabemos como ele deveria ser feito para que pudesse ser ocupado por uma personalidade extremamente elevada, de extremo amor, de extrema bondade, de extrema sabedoria. Então, nós ainda desrespeitamos essa inteligência. Nós desrespeitamos esse sentimento quando nós fazemos gracinhas, fazendo piadinhas em relação a tudo isso. Ora, mas como nós disséramos antes, é um decálogo. E nós só falamos duas leis desse decálogo. E qual seria a terceira? Não lembro, faltei na aula. Eu citei antes. Guardai o sábado para o santificares. Então, hoje, com as mudanças, com o entendimento, com a inteligência, com a transformação, com o avanço científico, nós percebemos hoje que não precisamos cumprir o terceiro mandamento para que pudéssemos glorificar ao Pai Celestial somente no sábado. Porque antigamente, quando Moisés recebeu essas leis no Monte Horebe, na península do Monte Sinai, o máximo que eles poderiam fazer durante um dia todo de trabalho era conseguir alimento somente para aquele dia. Não havia um excedente para que pudesse ser comercializado, para que pudesse ser vendido, para que pudesse ser trocado, a fim de que houvesse uma previdência de guardar o alimento para o dia seguinte. Eles viviam da caça, do extrativismo, coletando frutas. Por isso que tem religião que não trabalha no sábado. Tem os adventistas e os judeus. Então, dessa maneira, desta maneira nós fazíamos o suficiente apenas para nos alimentarmos, que era a maior necessidade, que tínhamos duas necessidades básicas: protegermos-nos e alimentarmos. E assim, nós tínhamos que guardar ao menos um dia da semana para que pudéssemos glorificar o Pai, para que pudéssemos nos encontrar numa casa religiosa e fazendo orações, e que essas orações pudessem ser dirigidas ao Pai, mas apenas um dia por semana que nos sobraria o tempo necessário. Mas hoje, com o avanço tecnológico, com as máquinas, com as nossas leis de CLT, olha que maravilha, só trabalhamos 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. 23 está aí? E percebemos que as nossas necessidades aumentaram. O supérfluo também, mas os nossos recursos, o nosso salário permite-nos que durante o tempo que nós trabalhamos, nós temos condições de nos alimentarmos, de nos abrigarmos numa moradia, não nos encontrarmos a qualquer sorte no tempo. E assim, dessa forma, há um excedente de alimentos nos nossos lares. Que não seja muito, mas se ele existe. E assim, essas máquinas, na sua produção, permite-nos que tenhamos condições de frequentarmos as casas religiosas 6 dias ou 7 por semana. Tanto é que hoje é uma quarta-feira. A grande maioria das pessoas que aqui se encontram já estiveram aqui na segunda. Então, não temos mais apenas o sábado para santificarmos ao Pai, para glorificarmos ao Pai, mas sim temos a semana toda, porque se nós deixarmos o trabalho às 18 horas, para quem mora próximo da casa religiosa, vem aqui com tempo, dá tempo de jantar, assistir a primeira novela e, consequentemente, estar aqui às 20 horas. E desta forma, nós temos hoje condições de trabalharmos e de rogarmos ao Pai Celestial, de glorificá-lo 6, 7 dias por semana. Porque as máquinas ajudam-nos na produção e permitem-nos os recursos
necessários para que estejamos aqui todos os dias da semana, sem deixarmos os nossos familiares passando necessidades. Olha que coisa abençoada. E assim, o tempo veio passando, nós fomos modernizando, temos uma ideia diferente daquilo que é Deus, não vamos mais fazer brincadeirinhas de mau gosto, piadinhas, em relação àquilo que é sagrado. Mas ao mesmo tempo, estaremos prontos juntamente com os nossos irmãos, elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial, nas nossas rogativas, glorificando-o todos os dias da semana, porque mesmo aqueles que não se encontram na casa espírita hoje, têm tempo necessário para fazerem e realizarem o culto do Evangelho no lar, recebendo da providência divina energias extremamente elevadas e necessárias para o prosseguimento das nossas vidas, encontrando-nos em harmonia, encontrando-nos nas condições mais harmônicas possíveis, para que tenhamos condições de compreendermos, entendermos e recebermos as energias que nós necessitamos, energias que nos oferecerá uma vida mais saudável, mais confortável fisicamente falando, ao mesmo tempo que coloca o espírito, a espiritualidade, em contato mais direto conosco, também recebendo as suas benesses. E assim nós prosseguimos, recebendo dos benfeitores amigos, aquilo tudo quanto nós viemos buscar na casa de oração. Mas, se nós já falamos de 3 mandamentos, existe um quarto. Vocês se lembram do quarto? Não cobiçar a mulher. Honrai pai e mãe, para que vivas largo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Porque os judeus até acreditavam em anjos, mas só entendiam realmente o que eles podiam ver. E quando eles recebem no mandamento que deveriam honrar o seu pai e sua mãe, para que pudesse viver na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes daria, que terra seria essa? Canaã, onde jorra o leite e o mel. Como nós gostamos muito de trabalhar, nós queremos um lugar onde tenha água fresca, sombra, leite e mel, para que não tenhamos necessidade de derramarmos o nosso suor, não é verdade? Então, dessa maneira, nós compreendemos que nós gostaríamos de um local onde nós tivéssemos tranquilidade, pouco trabalho, mas estômago cheio. Mas que deveríamos, antes, honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que pudéssemos viver nessa terra prometida, que seria Canaã. E assim, nós respeitaríamos os nossos pais. Embora nós já faláramos em ocasiões anteriores, que os nossos pais só devem obediência a Deus e não aos seus filhos. Porque, na verdade, nós não compreendemos por que eles foram levados a alguma determinada situação e que hoje, depois de alguns anos, nós queremos sacrificá-los. Nós queremos julgá-los. E não temos esse direito e nem essa capacidade. Porque os nossos pais devem respeito e responder pura e simplesmente no tribunal da providência divina, porque os pais não devem satisfação aos seus filhos, mas porque responde diretamente a um tribunal especializado da providência divina, responde diretamente a providência divina por aquilo que eles fizeram ou que deixaram de fazer em relação aos seus filhos, não devendo nenhuma resposta, nenhuma obediência, nenhuma justificativa para com seus filhos. Porque o mais importante os pais fazem para os seus filhos, que é protegê-los, oferecer-lhes um teto, oferecer-lhes alimentação, e ainda se esforçam para que eles tenham as suas instruções, como nós vemos hoje.
E nós não contamos as horas de vigília em que uma mãe dedica aos seus filhos no momento em que se encontra enfermizado, no momento em que ele se encontra doente. Então não é contado as suas horas de vigília. Por esse motivo, somente já se faz necessário compreendermos que os nossos pais não nos devem satisfação, mas sim ao tribunal da providência divina. Embora nós compreendemos que muitos pais não fizeram ainda e não compreenderam verdadeiramente os seus compromissos para com seus filhos, porque nós vemos até hoje mães atirando filhos em lagoas, nós vemos pais colocando seus filhos em latas de lixo, nós vemos mães colocando filho na porta dos hospitais, dos orfanatos, para que sejam recolhidos por pessoas. Nós vemos ainda mães doando seus filhos recém-nascidos, mas elas não devem obediência, não devem ser julgados pelos seus filhos. Pura e simplesmente o julgamento é direto a esse tribunal da providência divina, pois somente o Pai Celestial sabe as condições e os motivos que levaram para que um pai, para que uma mãe tomassem determinadas atitudes. E assim, nós falamos do quarto mandamento. E qual seria o quinto? Não matarás. É fácil compreendermos tudo isso. Por que nós tiraríamos a vida do nosso semelhante? Compreendendo que a vida que nós utilizamos hoje, neste momento, não nos pertence. Porque essa oportunidade no mundo físico é nos oferecida pelo nosso Pai Celestial para as experiências que deveremos passar aqui na matéria física, no plano físico, para o nosso processo evolutivo, para o nosso progresso evolutivo. Então, se a minha vida não me pertence, pertence ao Pai Celestial. Se mesmo eu não posso retirar a vida, a minha vida, com que direito eu teria, qual direito eu teria de tirar a vida do meu semelhante, que também recebeu do Pai Celestial as bênçãos necessárias para que pudesse passar uma experiência na matéria física, tal qual nós estamos passando. E com que direito nós lhes tiraríamos essa oportunidade de progresso? Qual o direito que nós teríamos de tolher-lhe a vida? No momento de insanidade da nossa parte, de ira, de alguma coisa extremamente incompreensível para nós, nos processos obsessivos, no momento de ira, de loucura, de irracionalidade, que nos levasse a ceifar a vida do nosso irmão, que merece e quer vivê-la tanto quanto nós queremos. Então, um orgulho extremamente desvairado proporcionaria essa agressividade insana para que tivéssemos hoje a condição de tirarmos a vida do nosso irmão, do nosso semelhante, que é filho do mesmo Pai que nós somos, tal qual aconteceu com Caim e Abel. Então, nós não usaríamos deste recurso em hipótese alguma, compreendendo que somos parte do mesmo ser, que o mesmo Deus que está no meu coração também está nele, e o mesmo coração em que eu me encontro, que é o coração divino, como filho do Pai, o meu irmão também se encontra. Então devemos respeitar as vontades, respeitar os limites que cada um temos, para que tenhamos condições de compreendermos com lógica, com inteligência, as benesses, as oportunidades que são oferecidas a todos nós que nos encontramos no plano físico e que não temos direito de retirarmos a nossa própria vida, muito menos do nosso semelhante. O sexto mandamento da lei de Deus, que Moisés recebeu no Monte Horebe,
na Península do Monte Sinai. 31, 32. Não roubarás? Não roubarás. É isso? Não cometerás adultério. Então, se um casal se une, fazendo parte um do outro e sendo parte do mesmo ser, o que é que levaria para que cometessem atitudes de traições, de adultério, colocando o seu semelhante, aquele ser que faz parte do mesmo ser que você, numa situação conflituosa e desagradável? Então, se nós não gostaríamos que fizessem aquilo conosco, também não deveríamos fazer para com os nossos semelhantes. E dessa forma compreendermos que todos somos parte do mesmo ser, que o homem e uma mulher fazem parte do mesmo ser para que possa fazer com que haja a possibilidade de uma oportunidade a um ser reencarnante, e que esse ser reencarnante precisa da educação de um e de outro para que possam crescer, para que também que possam se instruírem, para que possam trazer consigo as energias necessárias para o seu próprio progresso, para a sua própria caminhada. Então, bondosos irmãos, nós precisamos todos revermos as nossas posições. E estas leis que Jesus, há 2000 anos atrás, foi extremamente obediente, elas continuam entre nós. Mas nós não temos esse mesmo compromisso, e esta mesma obediência que nós deveríamos ter. E assim, às vezes, nós caminhamos a passos mais curtos, morosamente, lentamente, demorando um tempo demasiado para atingirmos os objetivos os quais nós deveremos atingi-los. Que todos nós deveremos atingir esses objetivos. Porém, alguém que amadurece mais rapidamente atinge esses objetivos mais rapidamente, enquanto outros se tornam retardatários. Ora, não resta a menor dúvida que o Pai Celestial tem a paciência necessária para guardar todos os seus filhos quando eles sentirem a necessidade para que isso aconteça. Que o Pai Celestial nos permitirá esse entendimento, compreendendo que dia mais dia nós teremos o entendimento e a maturidade necessária para prosseguirmos naquele caminho que foi para nós previamente determinado. Então, o sétimo. Não roubarás. Quais seriam os motivos que permitiriam que uma pessoa, em sã consciência, pudesse ter tanta inveja do teu semelhante, se encontrar numa condição de enfermidade extremamente grande, para cobiçar pura e simplesmente aquilo que o seu semelhante adquiriu trabalhando, lutando, se esforçando? O que é que nos levaria a sentirmos uma inveja tão grande de querermos ter aquilo que o nosso irmão possui, aquilo que ele conquistou com esforço, com dedicação, e nós querermos aquilo para nós sem nos custar uma gota de suor, uma gota de esforço, para que tenhamos condições de possuirmos aquilo que nós gostaríamos? Ora, é bem verdade que todos nós gostaríamos de possuir aquilo que as pessoas mais abastadas possuem, mas não fazemos o mesmo esforço, não temos a mesma perspicácia, não temos o mesmo espírito de luta, não temos a mesma inteligência, nem tampouco a dedicação no mesmo grau para que tenhamos condições de fazermos as mesmas conquistas.
E assim nós os invejamos e querendo utilizar um artefato que pode tirar a vida do nosso semelhante para que ele nos entregue aquilo que ele conquistou com muita luta, com muito suor, com muito tempo de trabalho. E nós queremos aquilo pura e simplesmente porque nós nos encontramos numa vantagem com um determinado artefato que o intimida e faz com que ele nos entregue aquilo que ele aprecia, que ele gosta e que lutou para que pudesse adquirir. Então, dessa forma, de maneira egoísta, de maneira invejosa, nós queremos do nosso irmão aquilo que a nossa competência não nos permitiu ainda adquirir, aquilo que o nosso esforço não permitiu-nos ainda adquirirmos, aquilo que a nossa dedicação e a nossa inteligência não permitiu-nos ainda adquirir. Por isso nós temos a inveja, queremos o que é dele e não temos a menor condição de adquirir aquilo que ele possui e queremos de qualquer forma, na marra, na violência, aquilo que ele possui para trazer para nós aquilo que ele lutou durante anos para adquirir. Que nós tenhamos condições de revermos tudo isso e de mentalizarmos, de percebermos que cada um de nós, na nossa individualidade, tem aquilo que precisa para a sua sobrevivência. Conquista aquilo que o seu esforço permitiu para que conquistasse. E assim, dessa forma, nós compreenderemos que o Pai Celestial permite a cada um de nós aquilo que é necessário para o nosso progresso. Então, se nós percebemos que não temos um determinado bem que gostaríamos e que o Pai Celestial não nos permitiu, mesmo sabendo que somos trabalhadores, que somos honestos, que somos dedicados, é porque o Pai Celestial compreende que aquilo não é importante para o nosso progresso moral, para o nosso progresso evolutivo. Até se tivéssemos, desvirtuaríamos o nosso caminho tomando a direção diferente daquilo que deveríamos tomar se não possuíssemos tais bens, se não tivéssemos a mesma oportunidade financeira, os mesmos recursos. Que todos nós tenhamos condições de analisarmos isso, embora mesmo compreendendo que tudo isso foi oferecido à humanidade há aproximadamente 3.500 anos atrás, nós compreendemos que até hoje não somos obedientes destas leis. E não obedecendo essas leis, nós não temos condições de compreendê-las melhor. E não temos condições também de nos esforçarmos para realizarmos aquilo que nós precisamos realizar para o nosso progresso moral, para o nosso progresso evolutivo, para o nosso amadurecimento espiritual. Então, o que falta agora? Ninguém foi na aula de catecismo aqui? É o oitavo que está nos faltando? É o oitavo que está nos faltando? É o nono que está nos faltando? É o oitavo. É o oitavo? Então, desta maneira, nós compreendemos que está nos faltando compreendermos todas essas leis. Embora Jesus tenha nos oferecido e nos disse que de todos esses mandamentos só existem dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o outro mandamento seria não cobiçar a mulher do próximo. Então, não teríamos necessidades para... Não teríamos necessidades para com isso, porque desta maneira nós compreenderíamos que aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Não precisamos daquilo que é do próximo. Evidentemente que isso se faz necessária a observação para os dois gêneros. Ninguém vai cobiçar a mulher do próximo, enquanto a mulher do próximo não vai cobiçar o marido da próxima, não é isso? E desta maneira, nós evitaremos maiores dores de cabeça e de constrangimentos
não nos permitindo assim querermos aquilo que não nos pertence. Embora, evidentemente, que a cobiça se faz de maneira generalizada, não somente de um irmão para com outro, para com outra, mas também naquilo que é material, naquilo que são objetos. E desta maneira nós estaríamos nos enquadrando nessas determinadas leis. E agora, me parece que nós já falamos os mandamentos, não faltamos esse mandamento, mas este mandamento, nós já falamos, agora é o 10º que nós vamos. O que é? Não cobiçar as coisas alheias. Onde envolve tudo isso que nós falamos. Onde nos encontramos envolvidos em tudo isso quanto foi citado. E assim, aos poucos nós compreendermos. Aos poucos nós termos o entendimento, o amadurecimento, para que tenhamos condições de vivermos, mesmo que modestamente, com as nossas próprias possibilidades. Que se evidentemente não tivermos a força e a coragem para fazermos as mudanças que nós desejarmos, mas que tenhamos as condições de nos resignarmos perante aquilo que nós não podemos mudar, perante aquilo que nós não temos capacidade para fazermos diferente, porque não depende de nós, depende da providência divina, da autoridade máxima. E dessa forma, nos encontrarmos adequados ou adequando às situações que nós nos encontrarmos, mas sempre nos lembrando, sempre termos em mente que nós faremos tudo quanto for nos necessário para que sejamos, a partir de agora, obedientes às leis de amor e de fraternidade que regem o universo e que nós nos encontramos dentro desse universo, porque somos parte desse universo infinito que nós imaginamos que não somos, porque nós imaginamos pura e simplesmente que nós somos terrenos, mas não somos. Somos espíritos que vivemos experiências e mais experiências em muitos e inúmeros corpos, e que somos partes dessa luz. Somos parte do Pai Celestial. Somos parte daquele que nós mais admiramos no plano físico, dentro do momento em que nós nos encontramos reencarnados, que é o modelo e guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos parte dele, mesmo sabendo que essa luz extremamente clara que Jesus nos oferece, e mesmo sabendo que o nosso brilho ainda é opaco mediante as circunstâncias e ao nosso estágio evolutivo, somos parte dessa luz maravilhosa e infinita que rege todo o universo. E que precisamos fazermos um esforço para compreendermos e aceitarmos isso com clareza, tendo em nós a consciência e a certeza que somos parte disso, mas não nos colocando numa situação menos prestimosa, nos colocarmos numa condição de baixa estima, pensando que nada somos e que nada representamos. Ora, se somos filhos de Deus, é porque somos importantes. Se o Pai Celestial, que dirige o nosso orbe terrestre, e todas as galáxias, todos os sistemas do universo infinitamente infinito, fazemos parte deste universo. Fazemos parte dessa luz, dessa graça celestial. E que somos parte desse ser. Porque temos em nós o seu DNA. Temos na nossa inconsciência o DNA que permite nos compreendermos que somos filhos deste Pai maravilhoso, deste Pai bondoso, desse Pai misericordioso, de extremo amor, de extrema sabedoria, que não sabemos ainda encontrar ainda as palavras de um vocabulário extremamente pobre como o nosso, para que tivéssemos a condição de encontrarmos uma palavra superlativa, para que tivéssemos condições realmente de compreendermos a grandeza do Pai. Então, como disse o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, proporcionando-nos a esperança
de que um dia poderemos compreendê-lo melhor, de que um dia, não muito distante, nós também faremos a sua vontade, de que um dia nós habitaremos um mundo extremamente feliz que nos será permitido pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Então, que todos nós tenhamos esse entendimento, que todos nós tenhamos a confiança de que somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai e que Jesus, além de nosso Mestre e Senhor, também é nosso irmão, mesmo sabendo que ainda não fazemos a vontade do Pai Celestial e não somos obedientes às suas leis de amor e de fraternidade, mas com um pequenino esforço, passinho por passinho, reencarnação após a reencarnação, nós estaremos caminhando em direção deste ser absoluto em amor, absoluto em sabedoria, absoluto em tudo quanto nós pudermos imaginar que seja de bom, que seja de sábio. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos assim mais uma vez, elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai Celestial por essa bendita oportunidade de nos reencontrarmos, falando dos temas do seu Evangelho, compreendendo a cada dia que passa um pouquinho mais daquilo que a sua misericórdia e a sua compaixão permite nos compreendermos. E assim, agradecido por este momento, por Jesus, Divino Mestre e Senhor, pelos benfeitores dessa casa, seus diretores espirituais deste trabalho bendito, nós elevamos os nossos pensamentos em harmonia, em tranquila serenidade, de coração aberto, extremamente confiantes, para dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Gente, na próxima quarta-feira, se Deus quiser todo mundo aqui, vamos fazer aqui uns olhares.